Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com a morena mais gata de Calumbi, que passou para juíza lá no TJ do Pará, não foi, Laine? Isso. E várias pessoas me pediram para gravar um vídeo com ela, falando a respeito da trajetória. Essa menina tá famosa. E pronto, Laine, se apresenta um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Bondade de Marília pelo elogio. Meu nome é Elaine, eu sou de Calumbi, sou nascida em Serra Talhada, mas criada em Calumbi a vida inteira. Tenho 28. O que mais, Marília? Me ajude. Estou aqui para fazer esse bate-papo com Marília. Eu sou meio tímida, tá? Para vídeos, Mas vai dar tudo certo. O vou importante- tentar falar aqui da melhor forma possível para tirar umas dúvidas de vocês. O importante é compartilhar, né, gente, o conhecimento. Sim, vamos iniciando pelo seu início. Vamos começar, como dizem, começar do começo. Vamos começar pelo seu início, a tua faculdade. Você se vê como uma aluna extremamente estudiosa na faculdade ou esse paradigma de que só pode ser juíza quem é laureado da turma? O que é que você acha a respeito disso? Não, eu não fui uma aluna extremamente estudiosa, assim. Eu sempre me dediquei aos estudos e eu precisava me dedicar na faculdade porque fui bolsista integral do ProUni. Sim. E eu tinha que tirar notas boas para manter minha bolsa, claro. Com certeza. Mas nunca fui, assim, a louca dos estudos. Não, normal. Até sou meio dispersa em sala de aula porque eu não aprendo muito o que eu escuto. Eu tenho que ler para aprender. Eu nunca fui muito aquela que fica lá anotando tudo. Não, eu ficava ali, mas não era uma CDF. Também não fui a laureada. Foi uma grande amiga minha que foi laureada, muita gente boa. Não fui eu. E não tem que ter isso em mente, de que é necessário ser a melhor aluna. Não, você tem que fazer o seu e se dedicar ao concurso. Claro que tem que se dedicar na faculdade também, mas não é preciso você ser a melhor a vida inteira para conseguir passar nesse concurso, não. Isso, as pessoas me perguntam muito a respeito disso, falam que geralmente se cria um paradigma, né, em cima do pessoal que consegue passar em um concurso tão de alto nível. Já me falaram e me questionaram a respeito dessa questão. Eu não fui laureada da minha turma, então se seguisse essa regra eu estava ferrada, que eu não ia conseguir passar nos concursos que eu almejo. E pronto, então graças a Deus, a voz aí da experiência. Pode ficar tranquila. Sim, com relação ao teu estudo, muita gente gosta de pré-determinar um horário específico. A gente vê muito aqui na internet pessoas que dizem, o melhor horário é a parte da manhã, o melhor horário é a parte da tarde, noite. Mas eu estava até conversando com o Elaine, antes da gente iniciar, ligar aqui a câmera, sobre o horário de maior rendimento, né? É tudo questão de se conhecer, porque, por exemplo, eu sou super matinal. Se eu não estudar na parte da manhã, para mim eu não consigo render à noite ou então à tarde. Já ela... Eu sou super noturna. De manhã eu não funciono, não adianta eu marcar nada para amanhã. Eu estava comentando isso com Marília e eu acho que cada um precisa se conhecer e ver o que funciona para si. Porque quando eu comecei a estudar, eu trabalhava à tarde, de meio-dia às 6 da noite, e eu comecei estabelecendo um horário à noite, de 8 à meia-noite. Eu pensei, vou estudar 4 horas, de 8 à meia-noite. E de manhã eu acordo de 8 da manhã e estudo mais um pouquinho. Sim. Isso não funcionou, porque de manhã eu não acordo, a não ser que seja uma coisa muito importante, que seja para trabalhar ou uma obrigação muito grande, eu não consigo acordar. E aí eu vi que eu estava me sabotando, porque o meu melhor horário é à noite, eu rendo melhor à noite. Então eu passei a estudar até a hora que eu aguentasse à noite e dormir até a hora que eu quisesse de manhã. Me dava esse bônus de dormir até tarde, como eu gosto. Já, como eu lhe falei, você que gosta da manhã, durma cedo e acorde cedo e aproveite o seu melhor horário. Identifique qual o seu melhor horário e siga nele. Isso mesmo. Por exemplo, eu gosto de acordar de 5 da manhã, estudo até umas 8 da manhã, cada um, né, com a forma que se sente melhor. Deixa eu te perguntar outra coisa. Geralmente me falam que para a primeira fase da magistratura existem 3 pilares, no caso, jurisprudência, lei seca e questões. O que é que você acha, qual a sua opinião a respeito desse estudo, apenas por lei seca,
jurisprudência e questões como uma forma efetiva de passar na primeira fase mais rápido. Qual a tua opinião a respeito disso? A gente tem que primeiro construir uma base super sólida, com doutrina e tudo, porque assim, logo após a primeira fase é a segunda, né? Sim. Então... Marília, eu acho que ter uma boa base é maravilhoso. Nem todo mundo tem, nem todo mundo sai da faculdade com uma boa base. Mas é maravilhoso. Mas realmente não é essencial para passar na primeira fase. Sim. O estudo para concurso é diferente do estudo para a vida ou do estudo acadêmico, por exemplo. Eu nunca li uma doutrina de capa a capa. Eu vou ter que confessar isso aqui. Nunca li. Por quê? Eu sempre fui concurseira. Eu comecei fazendo concurso, eu tinha 15 anos de idade. E por isso eu acho que eu sofri menos para passar na primeira fase. Porque eu sabia como estudar para concurso, que é diferente. Então, eu foquei nisso, foquei em lei seca, que é o que mais cai na primeira fase. Em lei seca e questões, principalmente. A jurisprudência eu lia no final de semana. Mas lei seca e questões era todo dia, de domingo a domingo. Certo. Eu focava, tirava um tempo... Se em 4 horas de estudo, você fazia 4 horas à noite, eu tirava 3 horas de lei seca e 1 hora de questões. E aí eu ia para a doutrina só ver aquilo que eu não estava entendendo de forma alguma na lei seca. Como, por exemplo, a parte geral de penal, teoria geral do crime. Você não vai entender nada. Verdade. Na lei seca. E aí eu ia para a doutrina tirar dúvidas pontuais para a primeira fase do concurso. Para as outras fases, eu sentia um pouquinho de dificuldade, porque eu tinha essa dificuldade de doutrina. Mas aí a gente vai corrigindo, cada fase tem um estudo diferente. Isso. E dá tempo. Fica meio apertado, São 3 meses, mas né? dá tempo. As fases? Sim, da primeira, aprovação da primeira fase para a segunda fase é quanto tempo, em média? Não tem um tempo certo, Marília, porque depende do andamento de cada concurso. Ah, certo. Mas, em média, são 3 meses. Certo. Se não houver nenhum problema, nenhum... Entendi. Tá. Certo. Aí para a segunda fase, no caso, tu priorizou apostilas ou tu comprou alguns livros e foi olhando questões anteriores da banca, né? Como foi que você fez? Olha, para a segunda fase, eu fiz um curso de sentença, porque eu era assessora da vara criminal e eu sabia fazer a sentença penal. Mas eu nunca tinha feito uma sentença civil. Eu precisei aprender do zero. Comprei um curso online, muito bom. E as questões, porque são 3 dias de prova, tá? A sexta-feira é toda de questões discursivas. Certo. No sábado a gente faz a sentença civil e no domingo a sentença penal. Para as questões, eu pegava questões anteriores da própria banca e resolvia em casa. Fazia um simulado perfeito, como se fosse o dia da prova, o fim de semana da prova, seguia certinho o horário, tudo, tempo marcado, celular desligado. Sim. Fazia a questão discursiva para treinar o tempo também, porque isso é importante. E para o estudo, na semana, eu estudava geralmente eu estudava por esses resumos de cursinhos. Eu não seguia doutrina porque eu precisava ganhar tempo. Isso, verdade. E as doutrinas são muito longas, muito extensas. Eu fazia, como eu lhe disse, eu escolhi um cursinho que eu gostava da forma que eles escrevem. E que eu conseguia entender o que eles escrevem, porque tem material que você não consegue entender e você tem que saber reconhecer isso também. O que funciona para você, sempre. E fazia aquele estudo durante a semana daquele material e da jurisprudência, para a segunda fase é muito importante, muito. No fim de semana eu fazia esse simulado, resolvendo questões anteriores, questões discursivas da própria banca que eu ia fazer o concurso. Certo. Aqui você falou, né, rapidinho, durante a sua explanação, a respeito de se conhecer. A gente falou a respeito do horário que cada pessoa rende, e é bom a gente conhecer isso, é bom saber o horário de maior rendimento, mas também a gente tem que se conhecer a respeito de como a gente aprende. Por exemplo, você uma vez me falou, pelo Instagram mesmo, a gente tá entrando em conversas internas. Tá, vocês estão entendendo. Uma vez a Elaine estava me falando a respeito da metodologia, a respeito da questão de estudar por videoaulas, que tu disse que tu não gosta de estudar por videoaulas. Já eu sou um combo.
eu tenho que estudar por videoaulas, eu tenho que ler e eu tenho que escrever alguma coisa. Se não tiver essas 3 etapas, o conteúdo não fixa muito bem na minha cabeça. No teu caso, era apenas lendo, tu assistia alguma coisa, escutava algum podcast, como é que tu fazia? Não, pra mim só funciona lendo. Eu já tentei por videoaula, mas eu não consigo aprender o que eu escuto. Eu tenho que escrever tudo, se for para eu aprender, e isso toma muito tempo. Isso toma bastante tempo. Aí não tinha condições. Eu cancelei esse negócio de videoaula no primeiro mês de estudo. Eu vi que não dava certo, nunca deu certo, na verdade, nem no tempo da faculdade. E voltei para os meus PDFs, para os meus materiais impressos, que é o que funciona para mim. Lembrando que, como eu falei a Marília, não existe uma fórmula certa, você tem que saber o que funciona para você. Eu conheço concurseiros que estudam por videoaula a vida inteira e funciona para eles. Eles conseguem lembrar. Eu não consigo, então eu tenho que ler. Isso. Cada um deve fazer da forma que faz com que você aprenda, com que você desenvolva. Exato. As questões, todos os dias? Todos os dias. Para a primeira fase? Para a primeira fase, Maria. todos os dias. Quantas questões? Mais ou menos. Sabe que eu não sei quantidade? Eu tentava fazer no mínimo 30 por dia. E às vezes só fazia isso mesmo. Eu nunca fui também assim de me cobrar, de ter que bater aquela meta ou vai se acabar o mundo. Não. Eu tentava fazer 30 de do assunto que eu estudei no dia, no que concursos. Porque se eu fizer de outros assuntos, eu fico frustrada. E aí eu acho que isso é importante também, não se sabotar. Era até uma forma de fixar aquele conteúdo que eu li no dia. Passava algumas horas lendo o conteúdo, depois fazia questões daquele assunto especificamente. Todos os dias. Para a primeira fase, eu acho que questões é essencial. E o simulado no fim de semana também é essencial. Porque não adianta você estudar e não saber lidar com a prova, na prática. Você tem que aprender a lidar com o tempo, você tem que aprender a lidar com, com o nervosismo, que claro que em casa não é a mesma coisa, mas eu simulava nas condições mais próximas da realidade possível. Elaine, é como falam, né? A gente está falando aqui de resolução de questões. Mas quando a gente fala em resolução de questões, não é você sentar sua bunda na cadeira e fazer questões e jogar aquilo fora. É como você uma vez me falou, você disse até assim, Marília, você tem que resolver questões de forma inteligente. Como é que se nosso cabelo voando aqui, não tem problema não. Como é que se resolve questões de uma forma inteligente? É você fazendo, acertando, saber por que acertou, que às vezes a pessoa chuta, né, e acerta, e também quando errar, saber por que errou. No simulado no fim de semana, eu pegava provas antigas da banca que eu ia fazer. O primeiro concurso de magistratura que eu fiz, assim, valendo mesmo, estudando sério, foi o TJ Acre, e era VUNESP. Eu fiz, eu acho que todas as provas da VUNESP dos últimos anos. Nossa Senhora! Dos últimos anos, porque eu fazia no sábado e no domingo, por aí. E eu pegava a prova, fazia a prova inteira, são 100 questões, a prova de primeira fase da magistratura. Fazia toda, no tempo, certinho, com o cronômetro. E depois eu ia corrigir todas as questões uma por uma, para ver o que eu acertei e por que acertei, e o que eu errei e por que eu errei. Que eu acho que eu aprendo bastante com o que eu erro. Eu tenho a tendência de não errar aquilo que eu errei uma vez. Nem sempre dá certo, né? Mas em regra, a gente aprende com o erro. Deixa eu te perguntar agora uma dúvida que é minha. A respeito das revisões. Sinceramente, eu sofro bastante com revisões. Muitas vezes eu me pego resolvendo uma questão que eu estudei mais ou menos. Eu sei que parece ser burrice, gente. Eu sei que tem que revisar, mas muitas vezes a gente se perde na própria revisão, que é muito conteúdo a ser estudado. Aí eu me vejo fazendo questões de um conteúdo que eu estudei há um mês atrás, aí eu não lembro mais de um detalhe, de alguma data específica, de algum marco naquele acontecimento que eu estava estudando, e eu erro aquela questão. Aí eu fico me martirizando algumas vezes em decorrência daquele erro, por já ter estudado aquele conteúdo. Como era que funcionava as tuas revisões? Olha, eu sempre tive dificuldade em revisão também, porque eu comecei querendo lutar contra o tempo. Eu queria passar rápido, e aí eu tinha que ganhar conteúdo para conseguir avançar nas fases, e não sobrava tempo para revisar. Isso é uma dificuldade, eu acho que de todo mundo, não é só sua, não é só minha, é de muita gente. Mas, assim, eu tentava
voltar, porque eu estudo por material escrito, eu tentava voltar e olhar pelo menos os grifos. Por semana? Não, geralmente... Não tinha isso? Não, eu nunca consegui fazer isso, porque senão me atrapalhava com o estudo que eu tava... Eu sou meio desorganizada, tá, pessoal? Infelizmente. Se eu tentasse voltar, assim, com uma data certa por semana, eu ia atrapalhar o andamento do estudo atual. Quando eu ia evoluindo no assunto e eu via que eu não sabia mais nada lá atrás, geralmente nos simulados eu identificava que eu já tinha visto aquilo e não estava sabendo mais nada daquilo. Isso. Aí eu tirava uma horinha ou duas de um dia que eu via que sentia essa necessidade e ia lá e tentava ler pelo menos os grifos do que eu fiz anteriormente. Pronto, entendi. Deixa eu pedir aqui uma coisa para vocês que estão assistindo esse vídeo e que já estamos, eu acho que quase 15 minutos de vídeo, a 16, sei lá, perdi. Quem chegou até aqui, escreve aí nos comentários, cheguei, que eu vou entender, eu quero saber quem é que está engajado no conteúdo, quero também saber quem está comentando, quem está curtindo, para que eu me sinta mais motivada a trazer conteúdo de alto valor aqui para vocês. Por fim, que o vídeo já está ficando gigante, deixa eu te pedir uma coisa. Depois que você foi aprovada, eu acompanhei você no Instagram. Você é uma menina que eu admiro muito. Você tá de parabéns demais. É um sonho de muita gente, inclusive o meu. Obrigada. Falando aqui pra todo mundo. Inclusive o meu. E eu admiro muito sua garra. E eu tenho certeza que muitas pessoas admiram também. Pensando nessas muitas pessoas, e pra mim também, pensando em mim também, eu quero muito que você agora dê um recado para as pessoas. O último recado, o que você falaria para quem está se preparando para esse concurso? Qual seria a sua principal mensagem? Primeiramente, obrigada pelos elogios, Marília. Fiquei até emocionada. Minha mensagem para quem está se preparando para esse concurso, eu já disse a várias pessoas no privado e eu vou dizer novamente, é de que persistam, que é possível. Quando a gente começa, parece que é um sonho muito distante, uma coisa impossível. Mas quando a gente vai seguindo, insistindo, a gente começa a perceber que está mais próximo, que vai dar certo. E vai dar certo. Eu não sou diferente em nada de você, nem de ninguém, de quem está nos assistindo, Exato. de quem está estudando, de quem está tentando. Talvez eu tenha tido um pouco de sorte, talvez não, certeza. A gente faz nossa sorte, acredito. Eu me preparei, mas há um pouco de sorte também, que eu consegui avançar rápido. Mas é possível para todo mundo. Se eu conseguir, Com certeza. todo mundo consegue. Então, persistam, tentem se livrar das distrações. Isso é importante. Eu acho que foi essencial para mim. Eu sou muito festeira, gosto muito de sair, gosto muito. E eu tive que controlar isso. Isso foi muito importante. Eu estava até falando antes da gente começar que eu queria dar esse recado. Tentem se livrar das distrações, porque isso é temporário. Eu parei de sair, parei de beber, eu desativei o Instagram, que era uma coisa que eu gostava muito, durante a maior parte do tempo que eu passei estudando, focada. Porque eu tentei conciliar isso, mas eu vi que tudo isso estava me atrapalhando. E eu não queria nada que estivesse me atrapalhando, eu queria conseguir. São objetivos, né? Sim. Então, se livrem do que está atrapalhando vocês. E persistam que vai dar certo. É esse o conselho que eu dou. É isso mesmo, você falou tudo. A gente tem que saber o que a gente quer, mirar naquilo e ser persistente. Ou seja, independente de qualquer coisa, a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos. No meu caso, uma coisa que puxa muito a minha atenção é o Instagram. Tanto que eu parei de postar, publicar conteúdos em decorrência dessa perda de tempo. Eu passava 6 horas no Instagram, olhando a vida das outras pessoas, aí eu parei de seguir todo mundo. Eu disse, agora eu quero ver se eu vou perder tempo nesse Instagram. E eu passei um tempo fora, até me conhecer e saber como utilizar as redes de uma forma inteligente sem perder tempo. Entendeu? Então agora eu só entro para publicar alguma coisa, responder alguma coisa e de imediato eu saio porque eu tenho as minhas metas, eu tenho as minhas coisas para fazer, né? Como todo mundo tem. E aí vai. Isso, eu gosto muito do Instagram, mas eu desativei. O Facebook eu acho que eu nunca desativei, porque eu não uso muito. Eu também não uso nada. Não me atrapalhava, mas o Insta atrapalhava. E aí eu desativei, eu só reativava quando eu fazia a prova. Se eu tava com uma primeira fase para daqui a um mês, eu desativava
Quando eu fazia a prova, eu reativava e geralmente postava lá onde eu estava. O povo ficava me perguntando, o que tu tá fazendo em Rio Branco? O que tu tá fazendo em Rio Branco? O que tu tá fazendo em Belém do Pará? Ninguém entendia nada. Mas isso foi essencial para mim. É importante identificar o que lhe atrapalha. O WhatsApp também me atrapalhava. E do WhatsApp não dá para se livrar, né? Porque acabou se tornando uma coisa essencial para a vida de todo mundo. Verdade. Mas o que eu fazia? Eu avisei a todo mundo, minha família, minhas amigas, o horário que eu ia estar estudando. Olha, pessoal, a partir de 8 da noite eu estou estudando, estou ocupada. Estou bem, porque eu moro sozinha. Não se preocupem, eu estou bem, estou viva, mas eu vou deixar o meu celular desligado. Desligava e deixava lá no quarto, bem longe de mim. Só pegava quando eu fazia o meu horário de estudo da noite inteira. Isso no começo. Depois eu comecei a me acostumar, não sentia mais nem falta. Exato. E aí fazia umas pausas, pegava um pouquinho e deixava pra lá. Mas é importante se livrar do que está lhe atrapalhando. Ótimo. Vou levar isso aí. Uma frase só. Pronto, gente, já vai acabar o vídeo. Tenha calma, só um pouquinho. Uma frase que, quando eu escuto, eu só lembro de ti. Não se sabote. Quando eu começo a perder tempo com qualquer outra coisa, eu lembro do teu áudio. Não se sabote. Não se sabote. Eu vou deixar o celular de lado, aí eu vou voltar a fazer minhas coisas. Não se sabote. Eu disse a ela, não vá fazer questões de assunto que você ainda não estudou, porque você vai ficar triste, você vai achar que não sabe de nada. E não é assim. Primeiro estude e depois vai resolver as questões. Verdade. Não vai estudar em horário que você não rende, que não é bom pra você, porque você vai se sentir cansada, você não vai se sair bem. Escolha seu horário. Não vá por material que não é bom pra você. Tem materiais de cursinhos famosos que eu não consigo entender nada se eu ler. Então não adianta pegar aquele material. Eu tenho que pegar um material que eu leia e eu consiga entender o que estão dizendo. Identifique tudo que é melhor pra você, que funciona pra você. Não se sabote. Certo. Pronto. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que tenha agregado pra vocês, como agregou pra mim essa Também conversa. espero. E pronto, deixem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, né, Elaine? Vou deixar o Instagram dela aqui e vou deixar meu Instagram também aqui pra quem não me segue. E beijo. Beijo, pessoal. E tchau. Tchau. Ai, não, Marília, você grava vídeo direto, você não pode ficar nervosa. Peraí, vamos nós. Oi, gente, tudo bem com vocês?